Roubos e assaltos são uma preocupação recorrente da população. Mas quem está mais exposto a essas situações deve ficar em alerta, como, por exemplo, os motoristas por aplicativo. Algumas dicas de segurança podem ajudar esses profissionais que passam muito tempo no trânsito para ganhar o seu pão suadinho de todos os dias. É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com o especialista em segurança, Enio Bolivar. No Explica Pra Gente aqui no Fenômeno e está no ar. Muito bem, um assunto bastante pertinente e importante que nós vamos abordar aqui, tá? Em relação à segurança dos motoristas de aplicativos, seja os motoristas de aplicativos ou os taxistas, enfim. E a gente quer saber, nós temos visto aí, né, o Coronel, primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui, mais uma vez aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Coronel, eu acho que é o grande gargalo da Polícia Militar tentar proteger os motoristas, tanto de táxi como também os motoristas de aplicativos, por conta desse avanço que a tecnologia trouxe, mas ao mesmo tempo trouxe uma porta vulnerável para que esses bandidos possam se aproveitar da vulnerabilidade do motorista estar de costa dirigindo sem chance alguma de defesa. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. É verdade, hoje o motorista de aplicativo passou a ser uma profissão, uma opção de emprego, e eles trabalham aí dia e noite para garantir o sustento de suas famílias e precisam realmente dessa proteção. Então, as dicas que nós vamos passar aqui no Fique Alerta, como também a proteção da Polícia Militar, que está no policiamento ostensivo, são muito importantes para esses motoristas de aplicativos e também para os passageiros que optarem em utilizar o motorista de aplicativo, estarem alertas para que evitem qualquer tipo de crime. Agora, Coronel, às vezes que a gente conversa com os motoristas de aplicativo, por aplicativo, ou os taxistas mesmo, enfim, eles sempre têm algumas técnicas de segurança para tentar minimizar esses riscos, né? Mas, enfim, você está ali vulnerável de costas, e geralmente algumas pessoas, eles percebem, dependendo da pessoa que entra e senta e fica atrás do banco do motorista, quando ele não consegue visualizar, não é? Tem uma série de informações importantes e dicas que o senhor pode trazer para evitar ou minimizar, inclusive, que eles sejam as próximas vítimas, é isso? É isso. A gente vai estar passando aqui alguns protocolos, algumas atitudes que os motoristas de aplicativos podem estar fazendo para que eles não sejam vítima desses bandidos aí que cometem não só o assalto e terminam, né, às vezes cometendo inclusive o homicídio, o latrocínio, né, que é o roubo seguido de morte. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem saber mais detalhes, daqui a pouquinho o senhor passa as dicas de como pode agir para tentar diminuir esses riscos aos nossos guerreiros motoristas de aplicativos. Quem faz a primeira pergunta para o senhor, Coronel, é o Vinícius Barros. Ele pergunta o seguinte: Coronel, existe alguma forma de identificar se um passageiro tem intenção de roubar? Então, Vinícius, o ladrão, ele não vai estar escrito na cara dele que ele é ladrão. É muito difícil você ter a certeza ou ter pelo menos aí uma desconfiança de que a pessoa ali se trata, aquele teu cliente é um ladrão. Mas você, como motorista de aplicativo, você pode tomar algumas atitudes, eu acredito que vocês já fazem isso, mas tem que estar fazendo com frequência, porque um dos problemas é a rotina, você termina aí relaxando um pouco mais e deixa de cumprir alguns protocolos. Então, a primeira coisa que você tem que observar para que o seu cliente, a pessoa que você está indo buscar, não seja um ladrão, é o local. Então, veja qual é o local da chamada. Se é um local que já tem aí o histórico de ocorrências de assalto, de crime. Segunda coisa, você tem como visualizar o passageiro que está solicitando. E ao você chegar no local, verifique se realmente é aquele passageiro. Veja a vestimenta que o passageiro está usando. E por último, a quantidade de pessoas. Evite aí você ir para um local e ter lá uma quantidade grande de pessoas que querem usar o aplicativo.
De repente você vai perder aquela corrida, mas você ganha lá na frente porque você não foi vítima aí desses ladrões. Perfeito, muito bem, boas dicas aí, Coronel. Vamos mais uma pergunta então dos nossos telespectadores que querem participar desse Explica Pra Gente conosco. Quem faz a pergunta agora é a Patrícia Santos, Coronel N. Bolivar. A pergunta da Patrícia é a seguinte: quais as dicas para mulheres motoristas? Hoje, cada vez mais a gente está vendo mulheres trabalhando como motoristas de aplicativo. Uma forma de estar evitando, Patrícia, é você selecionar, né, e não pegar o público masculino, porque provavelmente o público masculino vai estar aí dentro aí do perfil de que pode ter um ladrão aí nesse aspecto. Outra coisa também é você, como motorista de aplicativo, usar roupas adequadas, roupas que não chamem a atenção daqueles que estão no carro. Às vezes, se ele tem qualquer tipo de desvio, ele não tinha nem intenção, às vezes, de roubar, mas ele pode querer abusar sexualmente por se tratar de mulher, né, por se tratar de uma motorista mulher de aplicativo, e ele ser um homem e aquela roupa chamou a atenção dele, aguçou ali a vontade dele de abusar sexualmente. Então, você pode estar bem vestida, mas de forma adequada. Checar sempre os mesmos cuidados, checar os passageiros, evitar aglomeração de pessoas, evitar que ele sente no banco de trás aí do motorista para você estar visualizando aí o seu passageiro. Então é muito importante tomar esses cuidados. Perfeito, Coronel, é importante, as mulheres ficam mais vulneráveis, né, por conta disso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então essa cartela com as dicas de segurança que o senhor trouxe aqui pra gente poder passar para os nossos telespectadores, para os motoristas de aplicativos, os passageiros também. Primeiro, conferir os dados do usuário. Como é que é isso, Coronel? Você, quando chama um motorista de aplicativo, você tem como a sua identificação aparece para o motorista. Então, o motorista, ao chegar no seu cliente, deve lá solicitar, saber se é realmente aquela pessoa que chamou o aplicativo. Isso serve tanto para o motorista de aplicativo, quanto para a pessoa que solicitou o motorista de aplicativo. Perfeito, muito bem. Acho que é tudo importante, tudo que puder fazer esses passos vão evitar pelo menos 80% de chance de você não ser a próxima vítima. Vamos ver, então, tem mais outra dica importante de segurança que o Coronel trouxe pra gente aqui. Utilize o código de identificação do usuário. Como é que é isso? Você tem um código de identificação de usuário, então você pode estar identificando aí, existem algumas estrelas, né, de algumas reclamações que podem ter acontecido. E aí você vai ver se aquele usuário aí você pode ou não cancelar a sua viagem com aquele usuário, porque ele já foi qualificado ali e chega para você como motorista do aplicativo. Perfeito, muito bem. Vamos lá, então. É importante sempre checar tudo para saber com quem é que você vai levar a corrida até adiante. Tem mais outra dica de segurança? Vamos lá, então. Ficar atento à avaliação dos usuários. Como é que é isso? É ficar antenado o que as pessoas reclamam ou não, é isso? Na verdade, esse aí serve para o usuário que está solicitando o motorista do aplicativo. Quando você usa o motorista de aplicativo, Wilson, você avalia, você tem como avaliar o serviço daquele motorista. Então, se você vê que aquele motorista do aplicativo não é bem avaliado, evite pegar aquele carro. Muito bem, vamos lá então, deve ter mais outra dica importante. É muito importante que todos comecem a fazer toda esse par e passo aqui, que é muito importante para poder se defender. Não parar em locais desertos. É básico, né, Wilson? A gente nem deve esperar o motorista de aplicativo em locais desertos, em locais com pouca iluminação. Tampouco o motorista também deve parar ou estacionar ou aguardar o seu cliente nesse tipo de local. Então, essa verificação antecipada, se o local já tem histórico de ocorrência, e ao chegar no local, verificar se não é um local mal iluminado, um local que é deserto. Então, evite esse tipo de situação.
Muito bem, se coloca em risco, local deserto, né? Vamos ver, tem mais um outro item de dicas de segurança. Não fique dentro do carro com os vidros abertos. Acontece muito isso aqui, né, Coronel? Isso. Você deixou o vidro aberto, você vai estar vulnerável a ações de bandidos. Então, suba o vidro, trave as portas do carro. De preferência, né, os carros devem ter a película, né, filmada lá para você conseguir ver o que está fora e quem está fora não vê o que está dentro. Isso aí vai te dar uma segurança maior. Hoje os motoristas de aplicativo, Wilson, também conseguem instalar câmeras no retrovisor, que ele consegue estar ali gravando toda a situação quando ele visualizou que existe uma possibilidade ali de risco. Ele tem um botão que começa a gravar. Existe um botão também no próprio aplicativo que ele consegue gravar a conversa, a fala de quem está ali usando o motorista de aplicativo. Então, tudo isso também ajuda ao momento de socorro, né, para evitar que o pior aconteça, né? Muito bem. Essas foram as dicas que nós tivemos de segurança, que são muito importantes, e o que vale mesmo é o bom senso e o cuidado triplicado, né, Coronel? Porque, na verdade, são dicas importantes, porque com isso você faz um pente fino e praticamente deixa chance quase que nenhuma para que o bandido consiga te pegar de surpresa, não é? Outra situação bacana, Wilson, é você compartilhar, tá, com alguém a rota que você está seguindo. Tanto o motorista de aplicativo consegue fazer isso, quanto o usuário consegue fazer isso. Os aplicativos, eles possuem aí centrais que funcionam 24 horas, os 7 dias da semana. Então, o motorista consegue acionar essa central e o usuário também, ele consegue compartilhar sua localização com algum parente, algum conhecido. Essa sua informação foi importante, que foi isso talvez que tenha salvo a vida daquela motorista de aplicativo que foi encontrada rapidamente pelos colegas e pelo próprio marido. Vocês lembram disso? Ela compartilhou, ela achou estranha a corrida e compartilhou com o marido. E depois de um certo tempo, esse sinal acabou sendo cortado e o marido já não conseguia mais nem falar com ela por telefone e nem mais o carro mostrava que estava em movimento. E foi daí que houve todo o aparato para poder buscá-la e conseguir o tempo-resposta, ela ainda ferida, mas com vida, e acabou se salvando, não é isso, Coronel? Ao menor sinal de desconfiança, o motorista de aplicativo, ele deve tomar as suas precauções. Então, fazer esse compartilhamento, acionar a central de ajuda, se tiver o botão para gravar a conversa, se tiver a câmera instalada, todos esses mecanismos, essas ferramentas, ele deve estar utilizando. Mas como você falou aí de forma muito precisa, o bom senso de tomar essas providências é o que vai valer. Perfeito. Coronel, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, é muito bom, muito valiosa para a gente trazer todos os detalhes e informações, não só para os motoristas de aplicativos, para os taxistas, mas também para os usuários também, não é? Que acabam podendo ficar em risco, porque tanto pode ter um motorista de aplicativo mal intencionado, como pode ter também um passageiro. Então é importante que os dois consigam cada vez mais buscar todos os aparatos possíveis para poder se defender. Coronel, quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz então? Entra agora no @, coloca aí bigode, atenção nosso aqui do Ed, o @Coronel N. Bolivar, tá aqui, @Coronel N. Bolivar, e você vai entrar em contato com o Coronel, lá vai ter muitos vídeos, muitas informações importantes e temas até que você pode sugerir a serem discutidos aqui no Explica Pra Gente, né, Coronel? Esse tema, inclusive, foi uma solicitação dos motoristas de aplicativos, solicitaram essas dicas aí, e essa prestação de serviço de alta qualidade aqui do Fica Alerta, a gente consegue levar para vocês aí todas essas dicas que podem salvar pessoas no seu trabalho, no dia a dia. Então é muito bacana esse trabalho, a gente se sente muito feliz fazendo isso, Wilson. A gente fica feliz com a sua participação aqui, competentíssima com a gente, tá bom? Coronel, um abraço grande, sucesso, o povo tem falta saudade do bis. Olha aí a sua música Low Light, que o nosso querido Amaro Bandeira já imortalizou. Um abraço, grande sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser, Coronel. Um tombo. Valeu, Wilson. Boa tarde a todos. Beijo no coração de vocês. Amém. Para o senhor também. Sucesso, bom trabalho. Tá aí, então, explica pra gente prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá? Importante essas dicas para você se proteger e evitar ser a próxima vítima desses vigaristas. Muito bem.